Olá, meus amigos, tudo bem? O vídeo de hoje tem o objetivo de tentar mostrar para vocês por que o brasileiro, a maior parte deles, opta por registrar uma sociedade chamada LTDA em detrimento das empresas individuais tradicionais. Você tem essa dúvida? Então se liga na gente que você vai entender. Vamos falar um pouquinho a respeito da empresa individual tradicional. Eu digo empresa individual tradicional porque desde 2011 no Brasil nós temos a empresa individual chamada Eireli, que não faz parte desse vídeo. Sobre a Eireli falaremos numa outra oportunidade. Então, o que seria a empresa individual tradicional e por que muitos empreendedores fogem desse tipo de registro? O que acontece é o seguinte: quando você vai registrar uma empresa, se você optar por uma empresa individual tradicional, você vai registrar a empresa pessoa física. Então a empresa, como você, vai ser pessoa física, não vai ser pessoa jurídica. E muitas vezes, dependendo da pessoa jurídica que você escolhe, da sociedade empresarial, da pessoa jurídica, a escolher, você tem uma limitação de responsabilidade. Ou seja, a empresa individual tradicional é pessoa física e, sendo pessoa física, você não diminui os riscos do seu empreendimento. Como assim não diminui os riscos do seu empreendimento? Bom, vamos supor que você abriu essa empresa individual tradicional, que é pessoa física. Vamos supor que, infelizmente, não tenha dado certo e você esteja com uma certa dívida. Dívida com fornecedores, dívida com clientes. Nesse caso, você vai começar a receber uma enxurrada de processos pedindo indenização e assim por diante. Se houver penhora de bens, por ser uma pessoa física, nesse caso não existe diferença entre os patrimônios do sócio e da empresa. Isso significa que os bens se comunicam, ou seja, seu carro, sua casa, seu terreno nas montanhas, seu terreno na praia, sua conta bancária, também vão ser objetos de penhora em função da dívida da sua empresa individual. Isso não vai acontecer se você registrar uma LTDA, por exemplo, que é uma sociedade empresarial por cotas de responsabilidade limitada. Registrando uma LTDA, os seus bens pessoais e os bens da sociedade empresária LTDA não se comunicam. Se sua empresa LTDA passar pelas mesmas dívidas que eu acabei de citar agora, a princípio, no direito nós sempre temos as ressalvas, mas a princípio o que vai acontecer? Todos os credores vão ter que começar a pedir penhora dos bens empresariais, sendo que seus bens pessoais estão blindados em função dessa situação relacionada à responsabilidade limitada da sua empresa, da sua sociedade empresária LTDA. Só para objeto de diferenciação, a empresa individual, óbvio, não precisa, para ser registrada na junta comercial, de contrato social, porque você não tem sócio. O contrato social são cláusulas que trabalham com as relações entre você e o seu sócio, coisa que não vai acontecer no registro da empresa individual. Outra situação interessante: a empresa individual, por ser pessoa física, não deveria possuir um CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Porém, como este documento emitido pela Receita Federal é um documento fiscal e não existe uma outra alternativa, a empresa individual, mesmo sendo pessoa física, também possui um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Então não confunda essa questão de ter CNPJ com a empresa individual ser pessoa jurídica. Ela é pessoa física,
não existe limitação de responsabilidade e o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio da pessoa física proprietária. Eu acho que ficou claro agora o motivo de muitas empresas no Brasil serem LTDA em vez de empresa individual, sendo que muitas vezes o proprietário, o empresário, o empreendedor possuía capital suficiente para sozinho registrar a sua própria empresa. Mas não, ele optou por contratar, por buscar um sócio com 1%, muitas vezes, das cotas dessa LTDA. Ou seja, o proprietário da empresa buscou um sócio de fachada, chamado sócio laranja, né, de maneira vulgar. Por que isso acontece? Isso acontece porque, na hora de registrar uma empresa individual, a empresa individual tradicional, ele observa que é muito mais interessante e atraente, em função da blindagem do capital, escolher por uma LTDA, e como ele não tem sócio, ele corre atrás de um parente, um filho, a mãe, de repente o lavador de carro da rua em que ele tem confiança, e aí ele registra uma sociedade de fachada, porque na verdade de sociedade não tem nada. Essa empresa é de um dono só, porém no papel tem um sócio com 1% das suas cotas. Gente, nosso vídeo é curto, porém possui um conteúdo interessante para quem tinha as dúvidas pertinentes. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem uma curtidinha e até a próxima.